Muito bom dia a todos vocês. Estamos no ar com mais um programa Educação em Foco, para deixar todos vocês por dentro de tudo o que acontece no mundo educacional. É sempre bom reforçar que o objetivo do nosso programa é introduzir um conceito de educomunicação, utilizando o programa na TV Opus, Canal 10, para transformar seus sonhos em realidade, para que você possa crescer em conhecimento científico, acadêmico e cultural. Porque o nosso sonho é realizar o seu. Hoje, o programa Educação em Foco está mais que especial. Nós preparamos uma programação extraordinária para todos vocês telespectadores que querem conquistar o mundo, que querem se melhorar em todos os tipos de conhecimento e informação na área educacional. Então, nós estamos com a convidada no primeiro bloco, ela que é proprietária, diretora da Escola Santa Esmeralda, a grande conhecida como SEBASE, né? Então, ela veio aqui, nós estamos tendo o privilégio de ter, eu conheço como Luca, não é? Que é a forma que a grande maioria dos arapiraquenses e região conhece, não é? Mas ela tem o nome dela, Lucineide, não é, minha gente? Mas vejam bem, eu fiquei extasiada, porque eu pessoalmente estive lá semana passada para conhecer a estrutura e já ver possibilidades de convênio entre a Escola Santa Esmeralda e a Faculdade Fera. E quando eu vi o mundo de possibilidades, eu disse, como assim? Tenho que levar para o programa Educação em Foco, porque tudo que vem contribuindo de forma extraordinária para o mundo educacional, nós nos preocupamos e queremos mostrar para vocês. Então, seja muito bem-vinda. O programa Educação em Foco tem o prazer de trazer aqui pessoas como você, pioneira, tem um olhar para a educação, quer fazer uma educação de qualidade, principalmente pessoas que contribuem na educação básica, né? Então, eu como educadora também, para mim é um privilégio trazer pessoas assim, que fazem diferença nesse mundo e que querem que o nosso Brasil, ele consiga, digamos assim, disseminar e contribuir de todas as formas, produzindo jovens equilibrados, inteligentes e que possam dar retorno no mercado de trabalho e conseguir realizar seus sonhos e de suas famílias também, não é? Então, seja muito bem-vinda. Comece falando um pouco sobre o SEBASE, não é? A Escola Santa Esmeralda. Como foi que surgiu? Há quantos anos no mercado? Não é uma escola nova, já vem contribuindo há muito tempo para que aquelas pessoas que ainda não conhecem possam saber um pouco sobre a história e o pioneirismo da Escola Santa Esmeralda. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O Colégio Santa Esmeralda hoje já estamos com 28 anos e estamos no mercado com educação infantil ao ensino médio. A educação infantil vem recheada de muitas crianças a partir de 2 anos e chega até o ensino médio, que é o terceiro ano médio, que era antigamente científico, que graças a Deus não comecei há muito tempo com o ensino médio. O ensino médio foi... nós temos apenas só 11 anos que estamos com o ensino médio, mas graças a Deus estamos com um bom resultado. Colégio Santa Esmeralda, como você falou, ele é conhecido também como SEBASE. Por quê? SEBASE, Colégio de Educação Básica Santa Esmeralda. Então, a sigla formou a palavra SEBASE. Então, hoje os meninos usam muito como SEBASE, para simplificar a palavra do colégio, o nome do colégio. Então, viram aí, né, gente? Quando você vê SEBASE, já associa a Santa Esmeralda, porque hoje em dia realmente é uma tendência o pessoal usar, não é sempre uma abreviação para ser, assim, visto uma logo de forma mais prática e mais fácil. Mas o SEBASE, a Escola Santa Esmeralda, ele vem mostrando pioneirismo e resultados extraordinários, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Inclusive, eles vêm sendo líderes em relação a tirar as melhores notas no Enem, se destacando também entre outras situações. Então, a Luca vai falar um pouco sobre as conquistas, né, da Escola Santa Esmeralda nesses últimos anos, que é justamente o resultado de um perfil diferenciado, de um currículo diferenciado, do cuidado com a formação, do letramento completo de todos os indivíduos e os sujeitos que fazem parte lá da Escola Santa Esmeralda. Então, fique à vontade para falar um pouco para os nossos telespectadores, para eles entenderem um pouco sobre a dinâmica que a escola tem, porque já mostrou resultados gigantescos, né? Nós estamos, como eu lhe disse, há 28 anos, mas a escola foi crescendo gradativamente. Então, nós estamos crescendo, a partir do ensino médio, foi que a gente começou a aparecer. Antes a escola não aparecia porque os resultados do ensino médio é que faz com que seja mais divulgado. Então, com o resultado do terceiro ano, nós tivemos no primeiro ano que ficamos participando das notas do IDEB, notas do Enem. Então, quando saiu, a gente tem uma quantidade mínima de aluno. Quando saiu a primeira nota, nós ficamos em primeiro lugar.
no primeiro lugar no Enem, 2 anos consecutivos. Depois ficamos no 7º lugar no estado de Alagoas. Ficamos também mais um ano em 4º lugar aqui em Arapiraca. E esse ano passado nós ficamos em primeiro lugar no IDEB. Então, estamos buscando e fazendo com que os nossos alunos não só participem das escolas, das faculdades particulares, mas com as faculdades federais, que é onde aparece maior o índice da nota. Então, com esse resultado, os alunos estão sendo destaque também. Estamos com bons resultados, eles adoram muito na área de cálculos, tanto de cálculo como medicina também. O ano passado nós tivemos 6 alunos na faculdade de medicina entrando e na faculdade de cálculo, nós tivemos também vários primeiros lugares em engenharia. Graças a Deus estamos com bons resultados. E a tendência desse mais novo agora é o bilíngue, que na verdade nós não somos bilíngue, porque o bilíngue ele queria ser inglês do porteiro a todos os professores do médio falar inglês. Nós estamos com grade estendida, que desde a educação infantil, dos 3 anos de idade, os meninos já estão lendo inglês, já estão falando, já estão cantando, e assim, está sendo um resultado muito positivo, e os pais, mais uma vez, acreditaram no nosso projeto, e esse ano é o primeiro ano que estamos trabalhando com grade estendida de inglês, e está sendo, assim, um sucesso. Graças a Deus, está sendo, assim, uma inovação, e cada ano a gente vem buscando o que é de moderno, o que é novo na educação. A educação, ela assim, o que é que a gente pode modificar na educação? Não tem muita coisa para a gente modificar na educação. É incentivar os nossos alunos a estudarem, porque hoje em dia as coisas são muito fáceis e eles não procuram muito se esforçarem para conseguir as coisas, porque já estão tendo muitas facilidades. Como a tecnologia. A tecnologia é um avanço muito grande na nossa vida. É muito importante que a gente use a tecnologia, mas saibamos usar. Então, Justamente. hoje é um difícil que a gente também enfrenta na sala de aula com a tecnologia para quem não sabe usar. E aí eu venho um conselho mais na frente para os pais. Daqui a pouco a gente fala sobre essa tecnologia. Muito bem, então vocês puderam ver, não é, gente? O pioneirismo que a Escola Santa Esmeralda vem implantando este ano, que é com essa carga horária estendida, tentando colocar aulas de inglês diariamente, desde do maternalzinho até o ensino médio. Então, com certeza, isso já será o diferencial de forma assim, que não tem nem como medir, porque na área de linguagem se desenvolve muito mais do que a aprendizagem. A questão, não é, da neurociência explica muito o quanto um segundo idioma desenvolve na mentalidade dessas crianças. Então, imagina o prazer como pai ver uma criança de 2 anos fazendo uma apresentação em inglês, né? É algo inédito e extraordinário. Não tem esse pai que não fique batendo com o coração mais forte, não é? Então, com certeza, é um grande diferencial. Uma coisa também que é interessante reforçar para todos vocês, o cuidado que a Escola Santa Esmeralda tem e na contratação dos docentes, na formação continuada também desses docentes, o perfil de todos os colaboradores, porque eles em si é que vão serem responsáveis pela qualidade de ensino-aprendizagem, né? Então, a Escola Santa Esmeralda tem um olhar criterioso e um cuidado muito grande em relação a essa questão e vem acompanhando de perto a qualificação de todos os seus colaboradores para que eles possam se dar o melhor enquanto não tem condições de se dar melhor mais ainda, não é isso? Então, fale um pouco sobre esse perfil diferenciado. Em relação aos professores, isso é muito importante, porque de onde você contratou aquele professor? De onde ele veio? Porque nem todo mundo que sabe tem o conhecimento, sabe transmitir. Então, nós temos professores, todos os nossos professores são graduados, e nós temos professores pós-graduados e temos também professores doutorados. Isso, assim, é muito importante para que a gente possa saber que os seus filhos estão sendo acompanhados com professores qualificados. Então, nosso quadro de funcionários, graças a Deus, estamos com bons professores em cada segmento, em cada área, cada disciplina, são professores que estão bem capacitados para trabalhar, porque não é fácil você contratar todo professor. Existem professores que têm o diploma, mas não tem a didática de trabalhar. E tem aquele professor que tem o diploma também, mas não sabe transmitir o seu conhecimento. Então, isso tudo, para você encontrar, o professor tem que ter dom, o professor tem que ser apaixonado pela sua educação, pela forma de você trabalhar. Você não só pode trabalhar pelo dinheiro. Na área da educação, ninguém trabalha pelo dinheiro.
tem que trabalhar por amor. Então, o professor, ele tem que ser apaixonado para poder passar o bom, tudo que ele tem de bom. Então, eu digo aos alunos, vocês aproveitem tudo que o professor tem, porque ninguém vai tomar de vocês. É essa mensagem que eu digo assim, professor, muito obrigado por você ser professor e é a profissão mais apaixonante, mais gratificante, porque você sabe, você nunca vai esquecer quem foi seus professores. Vai ficar pro resto da sua vida marcada. Justamente. Então, pessoal, vocês viram, né? Se vocês quiserem um dia trabalhar na Escola Santa Esmeralda, lá no SEBASA, você tem que primeiro ter um brilho no olhar, ter aquela energia extasiante e realmente mostrar para a Luca que você é mais um militante da educação, pessoa que realmente ama o que faz e que quer contribuir para o ensino de qualidade, verdadeiramente, de fato. E, com certeza, ser uma pessoa qualificada, porque isso é um diferencial que quase não se vê. Porque quase sempre o pessoal que tem mestrado, doutorado, só é contratado por faculdades, porque normalmente as escolas de educação básica não quer ter despesa a mais e pagar pessoas com altos títulos, porque aí às vezes requer uma despesa a mais. Mas quem realmente tem esse olhar em relação à qualidade de ensino, vão buscar os profissionais mais qualificados, independente das circunstâncias, não é? Então, outra coisa que é interessante reforçar é em relação ao uso das tecnologias, não é? Como a Luca falou anteriormente, da importância que se tem tanto dos profissionais despertarem para usar o seu favor, como também dos pais e despertar o acompanhamento, o policiamento, para que essa tecnologia elas venham agregar, venham somar na qualificação desses jovens e não justamente andar na marcha ré, na regressão, tanto na socialização, quanto no uso do tempo, quanto no envolvimento desses jovens. Então, vou passar a palavra para a Luca para falar um pouco sobre a preocupação que a Escola Santa Esmeralda também tem nesse requisito. Tecnologia é bom, viu? Maravilhoso. Eu digo assim, quando teve um momento que no colégio, quando a gente fazia no mimeógrafo, era um sacrifício. Você lembra que sujava as pontas dos dedos todos os professores? Depois veio a xerox, depois veio o computador e agora o celular. Então, o celular é uma ferramenta bacana. Todas as ferramentas em relação à tecnologia são boas. Só que você, que é criança, não sabe usar. E os pais têm que limitar aos seus filhos o que eles estão usando. E muitas das vezes os pais estão trabalhando e não conseguem acompanhar o que o seu filho faz. Então, assim, o celular é uma arma, eu digo, é uma arma. Não é uma arma de fogo que nós temos na mão, mas é uma arma porque os nossos alunos eles estão muito muito precoce com essa tecnologia na mão e vendo coisas que não se deve. Então, a nossa preocupação é essa. Não tem como a escola combater e vigiar toda a bolsa de todo aluno. Então, os pais é que têm em casa que vê essa questão. O que é que o meu filho está vendo? O que é que ele está aprendendo? Porque o aluno, ele vê, quando ele não quer que o pai saiba, ele vai lá e apaga. E aí, como é que você vai saber? E vem essa batata quente para nossas mãos. Os pais de outros alunos, porque o filho de fulano fez isso. E o meu, será se fez? E muitas das vezes ele não acredita no que o seu filho é capaz. Então, o que o telefone está mostrando, o que ele possa ver, será se está na idade certa? Então, vamos ver o que é que nós podemos fazer com essa ferramenta. O celular ajuda lá na sala de aula com o professor. O professor manda pesquisar. Mas tem momentos, nem todos os momentos é necessário. Então, não é toda hora que o aluno deve estar com o celular na mão. E quantos jogos de violência, essa preocupação toda. O aluno que chega em casa só pega o celular, se tranca dentro do quarto, não conversa mais com os pais, não assiste um programa junto, não debate como foi sua vida, como é que seus pensamentos. Tem pai que nem conhece os pensamentos do próprio filho, porque passa o dia todo trabalhando e o filho todo o tempo no telefone. Então, assim, a nossa preocupação e a minha mensagem que eu digo para os pais, tenham cuidado em relação ao telefone. Que idade o seu filho precisa ter celular? Será se ele precisa? Será se está na hora? Então, vamos fazer essa reflexão. Eu tento, o ano passado nós trouxemos aqui para a escola, que foi para o Congresso de Pai. Então, assim, foi o Léo Freiman, não sei se você já ouviu falar no Léo Freiman, fantástico, um cara fantástico na área de educação. Então, é assim, ele deu uma mensagem, pergunta ao seu filho, você precisa? É necessário para você? Então, vamos fazer esse questionamento. Será que seu filho está precisando dessa tecnologia agora? Porque a tecnologia é importante. Nós, lá no colégio, eu invisto, a escola procura investir tudo em tecnologia, tudo na área de educação eu corro atrás.
Então, eu investi em dezembro não, em novembro, setembro, por aí, num equipamento 3D. Nós temos 40 óculos com aula, videoaulas, tecnologia, assim, total, maravilhoso, fantástico. Mas é uma tecnologia que o professor está acompanhando o aluno e serve para o aluno. Então, assim, não é toda a tecnologia que o aluno vai precisar naquela hora que o pai tem que dar. Então, tem que pensar se realmente ele precisa, se realmente é necessário e se ele sabe conduzir aquilo de forma que aprenda, de forma que seja positivo na vida dele. Justamente. Então, gente, vocês viram aí a mensagem que ficou para todos os pais, todos nós que temos crianças, temos jovens na condição de docentes também, o cuidado que nós temos que ter. Que teve uma vez que eu conversei com o médico, eu digo, médico, qual a diferença de um medicamento da farmácia e um fitoterápico? O que é que faz bem, o que é que faz mal? Ele disse, todos podem ser um veneno. Tanto o que é feito. Eu disse, oxe, como assim? Depende da dosagem. Né? Então, bem assim é o celular, bem assim é tudo na nossa vida. Nós precisamos usar de bom senso, de equilíbrio, para só usar e quanto for necessário, quanto for útil, porque senão será um veneno para nós. Né? Então, bem assim serve o telefone. Aqui um aluno diz bem assim, pai, você deu porque você quis, mas você sabe o que é melhor para mim. Você sabe o que é melhor para o filho. E uma criança de 4 anos, quando diz isso, aí o pai diz, fui eu que dei, fui eu que estou errado. Então, às vezes está errado, mas o filho do colega tem, o filho do vizinho tem, o filho do primo tem, todo mundo tem. O que é que tem o bichinho ter? Então, assim, vamos ver se o seu filho é necessário naquele momento. Então, é importante. Eu digo outro exemplo, é o seguinte, se o seu filho está doente, precisa tomar uma bezetacil, porque eu, graças a Deus, eu nunca tomei, mas todo mundo fala que bezetacil dói muito. Então, você não sabe que é o remédio que vai curar? Então, veja qual é o remédio que vai curar o seu filho, a educação para o seu filho. Ficou a mensagem. O programa Educação em Foco estará sempre à disposição da Escola Santa Esmeralda. Podem vir coordenadores, alunos, vamos acompanhar os projetos, porque tudo que tem a ver com o mundo educacional, o programa Educação em Foco vai lá, acompanha e traz para todos vocês. E eu quero ter o prazer de fazer uma doação aqui para a Luca, lá para a escola também, do meu livro, que eu já falei aqui no programa. Esse foi o último livro que foi lançado, que é a minha tese de doutorado, que fala justamente sobre o adoecimento docente nas escolas de Arapiraca, né? O quanto nós temos que prevenir. E, com certeza, a falta de limites, a falta de tudo, a falta até da função da própria família contribui muito para o adoecimento de todos os docentes, o adoecimento institucional, o adoecimento organizacional e adoecimento dentro da própria sala. Às vezes os jovens não têm motivação, não têm autoestima e muitas das vezes não têm consciência de que foi o meio que foi deixando esse ambiente adoecedor. Então, eu vou ter o prazer de lhe entregar, não é, esse livro. E, nesse momento, eu passo para Emerson Barbosa. Ele vai trazer novidades da Faculdade Fera para você. Você que quer chegar, dar um passo assim na frente, perante o mundo e chegar no futuro de forma mais rápida, realizar seus sonhos, o momento é agora. Preste atenção, pega a tua caneta, pega a agenda e anota tudo, minha gente, que é o bombardeado de informação. Arrasa aí, Emerson. É isso mesmo, Carla. Bom dia a todos vocês, telespectadores do programa Educação em Foco. Aqui quem fala é o de sempre, Emerson Barbosa. Pessoal, eu tenho muitas notícias para falar para vocês que estão acontecendo dentro da Faculdade Fera. Então, pega o lápis, pega a caneta, pega o seu bloco de nota para anotar a partir de agora, pessoal. Olha, o setor de pós-graduação enlouqueceu. Tem várias pós-graduações com 50% de desconto. Gente, olha só as pós-graduações que mandaram aqui para mim falar para vocês. Olha, MBA em Coaching, Inteligência Emocional e Gestão de Produtos Inovadores. Para você que quer fazer o seu MBA, essa é a hora. Metodologias ativas e dinâmicas grupais. É o momento, né? O momento de metodologias ativas. Então, multiplicidade de ensino também. Tem prescrições de exercício físico para grupos especiais, pessoal de educação física. A musculação e condicionamento físico para a saúde e ao esporte. Então, corre já para a Faculdade Fera, entre em contato. Gente, se você não sabe ainda o contato, é 35 30 40 19. Anota aí no rodapé do seu calendário, do seu bloquinho de nota. Outra coisa, pessoal, pós-graduação não é só especialização, não. Para você que está achando que já é a hora de você ser mestre, de você ser doutor, a Faculdade Fera tem uma grande parceria com a FIX, que é uma grande universidade internacional do Paraguai, onde nós estamos ofertando, juntamente com a FIX,
o mestrado e doutorado que você pediu. É justamente isso. O povo pediu, a fera aderiu. E é isso que nós estamos trazendo para você. Outra coisa, nós temos também cursos profissionalizantes. Gente, tem um combo bombando em Arapiraca aí, que tem muita gente correndo atrás da gente, sobre 10 cursos em apenas um. Então, corre já para a Faculdade Fera para você entrar em contato, para você logo fazer esse combo, porque são 10 cursos em um com preços promocionais. E olha, até o final de abril é 50% de desconto nas mensalidades e até na matrícula. Então, corre já para a Faculdade Fera, gente. Tem mais novidade, olha. Vocês vão ter que voltar, vocês vão ter que assistir o programa novamente, porque é um turbilhão de informação para vocês. Outra coisa, pessoal. Olha, agenda já a sua visita também. Olha, tem aqui também um número para contato para com que você possa agendar sua visita na sua empresa, na sua escola, como a gente fez na escola como a gente fez no Santa Esmeralda. É o seguinte, liga já para o 99985 1160 ou 3530 4019, que você vai agendar sua visita e os nossos profissionais estarão entrando em contato com você e fazendo aquela visita especial para ofertar todos os serviços que a Faculdade Fera oferta para você. Bem como, gente, eu queria falar sobre uma grande parceria que a Faculdade Fera fez com a Unifil, a Universidade Filadélfia, com preços promocionais. Gente, a Faculdade Fera só fecha parceria com faculdade top. É aquele turbilhão de coisas extras, como a gente sempre costuma falar. É o seguinte, a Unifil, ela tem nota 5 no MEC, ou seja, de 0 a 5, que é a avaliação do MEC, a Unifil, ela tem nota máxima. Então, se você ainda não tem tempo de fazer o presencial, se você ainda não tem como fazer a Faculdade Fera presencial, corre já para a Unifil. Nós temos mensalidades a partir de R$ 59,90. Pessoal, eu vou repetir para vocês, são mensalidades a partir de R$ 59,90. Qual o número para ligar? 3530 4019. Qual o site que vai acessar? www.fera-al.com.br. E o que é que você vai fazer? Entre em contato com a Faculdade Fera e dê o primeiro passo para o seu sucesso. E daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho sobre sucesso, para falar mais um pouquinho sobre a sua carreira no segundo momento. Eu agradeço muito a todos vocês e é com você, Carla. Iremos para o nosso intervalo e já voltaremos com o nosso segundo entrevistado, que é o professor Edson Godoy, arrasando com dicas de português para você conquistar o mundo. Até daqui a pouco. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Qualidade de vida, lazer, segurança e um cenário que parece coisa de novela. Este é o grande lançamento do Perucaba Bairro Planejado. Jardins Perucaba 2. Piscina com borda infinita, 2 salões de festa, academia completa, áreas de lazer e muito contato com a natureza. Aproveite a oportunidade de morar no único bairro planejado de Alagoas. Um cenário perfeito para você viver a vida que sempre sonhou. Jardins Perucaba 2. Faça parte da associação que mais cresce em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. Na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre, que lhe proporciona muito mais segurança. Motorista seguro, veículo reserva, além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no Clube de Vantagens Tigre.
Acesse o nosso site Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Voltamos e olha quem já está aqui no programa Educação em Foco, o professor Edson Godoy. Seja muito bem-vindo, meu querido. É um privilégio tê-lo aqui. Nós, do programa Educação em Foco, só trazemos assim néctares da intelectualidade para vir aqui contribuir para que você possa alcançar o seu grande objetivo e aprender. Porque não tem como o nosso programa não ter esse cuidado com ensino-aprendizagem. Então, o professor Godoy, a partir de agora, passará dicas de língua portuguesa, alguns conteúdos que ele separou, justamente aqueles conteúdos que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, que o pessoal tem muita dificuldade, concordância, regência, colocação pronominal. Isso, a grande maioria fica naquela dúvida, é o que mais cai concurso, é o que mais cai Enem. Então, fique atento, minha gente, não pisca nem o olho, porque a partir de agora eu passo para o Godoy, que ele vai arrasar aqui com as dicas para vocês. Bom dia, pessoal. Sou o professor Edson Godoy, de Língua Portuguesa. Então, sabemos que a língua portuguesa ela é uma língua muito bonita. São 8 países que falam a língua portuguesa, dentre eles o Brasil. Não é? É uma língua muito bonita, mas porém complexa, não é? Então, vocês concurseiros, vocês estudantes, né? Nós, ainda bem que nós falamos, mas não escrevemos da forma que falamos, porque aí a coisa se complicaria. Então, é o seguinte, eu vim aqui dar a dica do que é mais importante para você, concurseiro, para você que vai fazer o Enem, né? Para todo esse público que vem aí estudando, se preparando para fazer qualquer concurso, para o seu dia a dia, para você se expressar melhor numa entrevista de emprego, quiçá. Né? Então, é o seguinte, eu tenho 3 dicas para falar aqui para vocês importantes, que para o pessoal do Enem, não é? Isso aí vai servir tanto para a prova em si, não é? A prova objetiva, como também para a redação. Né? Uma vez que todos vão passar por esse texto de caráter dissertativo. Existe, na realidade, um vício de linguagem chamado de solecismo. E o que vem a ser este solecismo? O solecismo é um vício de linguagem que atenta quanto os erros na sintaxe de regência, seja essa regência verbal ou nominal, de concordância, seja essa concordância verbal ou nominal, ou na sintaxe de topologia pronominal ou colocação pronominal, se quiser, né, se referir. Então é o seguinte, eu observo muito que na sociedade em que vivemos, as pessoas não se preocupam, né, em ler gramática, em estarem se atualizando. Então, o que é que acontece? E, às vezes, muitas vezes, aquelas pessoas não têm a preocupação, né, de se policiar, né, uma vez que a linguagem falada ela é diferente da linguagem escrita. Então, numa redação, você não tem que falar, não tem que escrever, não tem que pôr suas ideias da forma que você ouve. A gente vive numa sociedade em que a gente vê muitos outdoors, propaganda, até anúncios de televisão, faixas, que está em desacordo, está em desobediência, não é isso? Com a norma culta, que é a gramática. Então, é importante que você, concurseiro, você que vai fazer o vestibular, o Enem, né, de uma forma geral, se preocupar com isso aí. Por quê? Existem erros e erros. Existem erros que são mais gritantes, né, com relação à redação de caráter dissertativo, outros que são mais brandos. Por exemplo, um erro de ortografia, um erro no processo da acentuação gráfica, você nunca vai ser penalizado da mesma forma que um erro de regência, concordância ou colocação pronominal. Então, preste atenção. Quando eu digo que o solecismo é um vício de linguagem que atenta contra os erros na sintaxe de concordância, regência e colocação pronominal, isso é notório. Isso a gente vê e ouve todos os dias. Só você pensar em fazer uma pergunta a outrem, você já está fazendo uso da concordância verbal. E quantas pessoas não dizem assim, não é? Porque, presta bem atenção, o adjetivo obrigado, ele vai concordar em gênero e em número, não é? Com o substantivo, com a pessoa que fala, né? O que quer dizer obrigado? Obrigado quer dizer satisfeito, agradecido. Portanto, compete apenas ao homem
falar obrigado, né? Porque ele está agradecido, ele está satisfeito. Como a mulher está agradecida e satisfeita, cabe apenas a mulher falar obrigada. E o que mais a gente presencia aqui na sociedade é mulher ou mulheres falando muito obrigado ou muito obrigada. Lembrando que ele varia também em número, né? O homem deve dizer muito obrigado, nós homens, muito obrigados. A mulher deve falar muito obrigada por se sentir agradecida e as mulheres muito obrigadas. Isso é o que rege a concordância nominal. Com relação à concordância verbal, o que eu tenho percebido aqui é que as pessoas, por não ter o conhecimento dos verbos impessoais, aí pluralizam, não é? Causando assim um solecismo na língua. Por exemplo, o que é que eu chamo de verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele verbo que não se flexiona, permanece sempre na terceira pessoa do singular, né? Apresentando assim uma oração sem sujeito, onde o sujeito também será classificado como um sujeito inexistente. E um dos verbos mais frequentes que eu tenho observado aqui é o verbo haver. O verbo haver, para que ele seja impessoal, é preciso que ele esteja empregado no sentido de existir, no sentido de ocorrer ou indicando o tempo passado. Então, sendo assim, nessas três acepções, ele não se flexiona. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, né, e ver na escrita pessoas falando assim: houve muitos acidentes houve muitos feridos no acidente. É muito comum a gente encontrar frase desse tipo, né? Houve muitos feridos no acidente, que é a forma correta. Mas as pessoas, por ter desconhecimento, por desconhecer a regra de concordância, de regência ou de colocação pronominal, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, atropelam, né, a gramática normativa. Então, na realidade, a forma correta é houve muitos acidentes no ferido. E muitas pessoas falam houveram muitos acidentes, muitos feridos no acidente. Então, é aí onde a gente caracteriza o solecismo, uma vez que o verbo só deve flexionar para concordar com o sujeito. E quando eu digo houve muitos feridos no acidente, muitos feridos aí, ele está se comportando como complemento do verbo haver, como objeto direto. E o verbo aí não tem nenhuma obrigação de concordar com o seu complemento, é com o sujeito, pois você tem aí uma oração sem sujeito, onde o sujeito é classificado como inexistente. Então, não tem o porquê das pessoas flexionarem aí o verbo haver. Então, atente, pessoal, não é houveram, é houve. Agora, se fosse o verbo existir, como o verbo existir ele é totalmente pessoal, aí sim, aí o candidato deve se expor da seguinte forma: existiram muitos feridos no acidente. Aí sim, com o verbo existir, muitos feridos, passa a ser aí o sujeito do verbo existir. Aí sim, sujeito, o que é que diz a regra de concordância? Que o verbo deve concordar com o sujeito, né, em número e pessoa. Então, sujeito no plural, verbo no plural. Uma vez que o verbo existir, é um verbo totalmente pessoal. Então, mais uma vez eu reforço, quando você fala houveram muitos feridos no acidente, você está cometendo um vício de linguagem chamado solecismo de concordância verbal. E com relação à regência, vamos falar um pouquinho de regência aqui. Na regência verbal também, nós sabemos que nós temos os verbos que dão ideia de movimento, que são os verbos dinâmicos, né? É só lembrar da física. Na física, lá no ensino médio, no primeiro ano, a gente sabe que a física, uma das partes da física, não é a dinâmica. E o que é a dinâmica? É a ciência que estuda os movimentos. Bem assim, os verbos na língua portuguesa também, alguns verbos, eles expressam, dão ideia de movimento. Estes verbos são chamados de verbos dinâmicos. E os verbos dinâmicos da língua portuguesa, eles vão sempre rezar uma adjunto adverbial de lugar modificado pela preposição a. Como, por exemplo, o verbo chegar, ir, voltar, retornar e dirigir, são verbos intransitivos e devem vir seguidos de um adjunto adverbial de lugar modificado pela preposição a. E é muito comum, mais uma vez, a gente ouvir as pessoas falando do tipo, cheguei em casa às 10 horas, né? Aí eu digo, você está cometendo um solecismo de regência verbal. A norma culta, que é a gramática que rege a nossa língua, não permite esse tipo de construção. Não é quem chega a algum lugar. Portanto, atente-se. Seria como correto, cheguei a casa
às 10 horas, não é? Cheguei a casa às 10 horas. Lembrando que este aí, né, sem um acento grave indicativo de crase, não é? Então, como o verbo voltar, chegar, retornar e dirigir também segue o mesmo princípio, né? Voltei a casa para resolver os meus exercícios, né? E os nossos pais têm sempre essa mania. Meu filho, você está saindo, olha a hora. Que hora o meu filho vai chegar em casa, não é? Eu brinco sempre com meus alunos, sempre que seus pais falarem que hora vocês vão chegar em casa, vocês brincam com ele. Pai, mãe, para falar comigo, atente-se para a regência do verbo chegar, pois quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar, ir, voltar, retornar e dirigir, mais uma vez, reforçando, são verbos intransitivos e reza uma adjunta adverbial de lugar modificado pela preposição a. Uma vez que vocês coloquem na redação cheguei em casa, cheguei em algum lugar, você está cometendo esse desvio, que a gente chama de solecismo, que é um vício de linguagem, que na redação isso pesa bastante. O candidato perde 2 pontos, no mínimo, por cometer esse tipo de solecismo. E com relação à colocação topologia pronominal, é um outro vício muito frequente na nossa sociedade. Segundo as regras, né, de colocação pronominal, né, elas falam que não devemos iniciar frases com pronomes oblíquos átonos antes do verbo, a não ser que haja justificativa. Não é? É muito comum a gente encontrar as pessoas falando: me empresta aí o celular, me dê o lápis, me passe o livro. A gramática condena. Você também está aí diante de um solecismo de topologia pronominal. Não é? Então, como seria a forma correta? Como desfazer solecismo? Colocando o pronome oblíquo após o verbo, enclítico ao verbo. Lembrando que quando o pronome vem antes do verbo, né, por alguns fatores, a gente chama de próclise. Quando vem no meio do verbo, é o que ocorre a mesóclise, que só ocorre com o verbo no futuro, do presente e do pretérito. Ou quando esses pronomes vêm após o verbo, é o que a gente chama de ênclise. E a forma que a gente deve falar. Sempre que você for falar, for escrever, recorra sempre a ênclise. Para que se use a próclise ou a mesóclise, precisam ter justificativa para tal coisa. Então, é isso aí, pessoal. Apesar que a língua portuguesa é uma língua viva, a língua e a linguagem são características próprias do ser humano. Então, o importante na realidade da linguagem é você se comunicar e se fazer ser compreendido. Mas, infelizmente, nos concursos, né, o que preconiza mesmo é aquilo que tangencia, o que rege a nossa língua, que é a gramática normativa brasileira. Então, a gente tem que falar de acordo, né, com o que rege ou com o que está lá prescrito na gramática normativa. Não é? Fugindo daí, você está, quer dizer, desobedecendo a norma culta, consequentemente sendo penalizado. Eu estou falando isso na questão da redação, que é o texto de caráter dissertativo. E também eu gostaria de dizer, para finalizar, que a gente tem que se policiar. Ora, uma vez que você pega a gramática e começa a conhecer as regras, por que não colocá-las em prática? É importante, não é? Afinal de contas, ainda existe o preconceito no Brasil, ele está difícil de se erradicar, principalmente o preconceito linguístico. Muito obrigado. Vocês viram que arraso, né, minha gente? Vale a pena assistir no mínimo 10 vezes para vocês lembrarem de todas essas dicas, porque com certeza vocês, todos nós precisamos dessas orientações, porque na nossa prática, realmente, a realidade é outra. E às vezes, quando nós vamos para as provas de concurso, nós vamos tentar produzir um texto argumentativo dissertativo, tem essa dificuldade justamente porque nós não praticamos, né, na prática. Então, há essa limitação. Vamos, gente, estudar. Por isso que fica a mensagem de hoje aqui, uma citação de Isaac Newton, porque ele diz assim: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Ou seja, quanto mais nós estudamos, mais nós precisamos estudar mais ainda, porque o mundo é isso, é cheio de surpresa, de possibilidades, de você que quer ser uma pessoa preparada, conseguir realizar seus sonhos, entrar no mercado de trabalho, foque nisso aí, estude gramática, comecem a fazer atividades de fixação para você conseguir realmente aprender, se apropriar da aprendizagem, levar para a sua vida, se melhorar como pessoa e conquistar o mundo. Esse foi mais um programa Educação em Foco, para deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo educacional. Até a próxima semana, se Deus quiser, Deus sempre no comando. E lembrando, o nosso sonho é realizar o seu.